tudo começou de maneira quase imperceptível, com pequenos atritos comerciais entre Brasil e Estados Unidos, envolvendo tarifas, subsídios e divergências sobre importações de produtos agrícolas, que pareciam questões rotineiras no comércio internacional. Logo, Washington decidiu restringir o acesso de produtos brasileiros, especialmente soja e café, alegando práticas desleais. A medida atingiu produtores rurais e gerou tensão imediata. Brasília reagiu com retórica firme, anunciando que buscaria novos parceiros comerciais para reduzir a dependência norte-americana. Mas suas declarações foram interpretadas como provocação em Washington, elevando a temperatura diplomática. Os embaixadores trocaram declarações duras e a imprensa começou a falar em uma nova Guerra Fria econômica, ainda que localizada. Pouco depois, os Estados Unidos implementaram sanções, restringindo o acesso de empresas brasileiras a linhas de crédito vinculadas a bancos norte-americanos, prejudicando multinacionais e comprometendo investimentos. O real começou a desvalorizar-se frente ao dólar. Investidores estrangeiros venderam ativos e a inflação começou a se manifestar. Medidas emergenciais do governo foram insuficientes para conter a desvalorização. Tentativas de mediação internacional surgiram, mas a desconfiança mútua dificultava qualquer avanço. Rumores estratégicos se espalharam e o Brasil suspendeu exercícios militares conjuntos, enquanto os Estados Unidos cancelaram programas de intercâmbio. Bolsas de estudo financiadas por convênios bilaterais foram suspensas, prejudicando centenas de estudantes brasileiros. A imprensa nacional passou a adotar tom nacionalista, celebrando a soberania, mas a população já sentia os efeitos no dia a dia. Greves no setor de transportes e manifestações sociais aumentaram, impulsionadas pelo aumento dos preços dos combustíveis e produtos importados. No Congresso, partidos se dividiram entre dialogar com os Estados Unidos e buscar novos aliados internacionais. As exportações brasileiras diminuíram, e a dependência norte-americana se mostrou difícil de substituir a curto prazo. Agências de classificação de risco rebaixaram o país, encarecendo empréstimos e diminuindo a confiança do mercado. A população começou a perceber os impactos. Empresas de tecnologia perderam acesso a softwares essenciais, bancos enfrentaram dificuldades e serviços públicos foram afetados. O cotidiano transformou-se e as classes mais pobres sofreram com escassez de produtos e inflação, enquanto a elite com reservas em dólar mitigava perdas. Empresas aéreas suspenderam voos, estudantes e turistas ficaram isolados e programas culturais e intercâmbios artísticos foram cancelados. A crise agrícola agravou-se com falta de fertilizantes e insumos, reduzindo safras e encarecendo alimentos, gerando insegurança alimentar. O aumento do desemprego alimentou o crescimento do crime organizado, e as grandes cidades enfrentaram colapso logístico, falta de energia e transporte precário. O exército foi mobilizado para conter distúrbios, e o real perdeu quase todo o valor, com pagamentos sendo feitos em ouro ou moedas estrangeiras. Tentativas de fortalecer alianças com China e Rússia foram limitadas pelo isolamento imposto por Washington. Hospitais, escolas e programas sociais entraram em crise, enquanto a fuga de cérebros aumentava, com jovens e profissionais qualificados buscando oportunidades no exterior. Aeroportos viraram pontos de êxodo, e a classe política, enfraquecida e dividida, perdeu credibilidade diante da população, que vivia em desespero. O Brasil tornou-se exemplo negativo no cenário internacional, enquanto os Estados Unidos mantinham sanções e afirmavam que a crise era resultado das políticas brasileiras. A moeda nacional perdeu credibilidade, universidades se tornaram ilhas isoladas, o crime organizado assumiu o controle de territórios e os militares assumiram funções de governo. As regiões agrícolas enfrentaram colapso alimentar e a solidariedade local não conseguiu conter a decadência. A população se dividiu entre culpar Washington e o próprio governo.
A identidade nacional se fragmentou e tribunais pararam de funcionar, a economia informal tomou conta e a fome se espalhou pelas áreas mais pobres. O exército tentou medidas emergenciais, mas os recursos eram insuficientes. A desigualdade aumentou de forma dramática, enquanto embaixadas fecharam e o Brasil se tornou pária internacional. Protestos violentos se multiplicaram. A sociedade mergulhou em luto coletivo e as cidades se transformaram em ruínas de infraestrutura e serviços. Governadores tentaram criar redes regionais de comércio e segurança, mas a unidade nacional se desfez. Pequenas trocas, moedas alternativas e escambo dominaram a vida cotidiana. Cultura e música sobreviveram apenas como gritos de resistência, enquanto milhões de brasileiros deixaram o país em busca de refúgio. Países vizinhos sofreram impactos com migrações massivas. O Brasil perdeu credibilidade diplomática e institucional, e novas gerações cresceram sem referência de prosperidade. A fragmentação econômica, social e política era completa. A diáspora espalhou-se pelo mundo e o país tornou-se símbolo de advertência internacional. O colapso não foi súbito, mas acumulativo, resultado de isolamento, má gestão e fragilidade estrutural. O gigante que um dia sonhou em despertar no cenário global tombou, e o Brasil entrou em uma fase de decadência irreversível, sem força econômica, institucional ou social, marcada pelo abandono e pelo colapso total.